Nós vemos que aqui essa Babilônia trata-se de um sistema, não propriamente da cidade que teve como capital, né, sendo ela essa cidade capital do reino grande, enorme de Nabucodonosor, que dominou sobre toda a terra. Mas ela é tomada aqui em Apocalipse nesse sentido, né, de um sistema. Nós estamos vendo claramente uma alusão aqui nesse capítulo 17 de Roma. E nós vemos que essa Roma, né, esse sistema também, nos fala de um sistema religioso que tem dominado, né, o mundo e inclusive tem dominado por um tempo, né, politicamente e depois por influência, né, politicamente até os dias de hoje, por meio da religião cristã, que leva esse nome de cristãos. E é por isso até que João aqui nesse versículo ele fala no versículo 6, no final: maravilhei-me com grande admiração. Ele estava admirado porque essa Babilônia, esse sistema, era tido como cristão, e fazendo essas coisas que eles fizeram, né, já no passado, e ainda farão muito mais ainda no futuro, que é martirizar, né, aos crentes, como já foram no passado, na Inquisição também, e serão ainda mais na grande tribulação. Então nós vemos que é uma imitação da verdadeira igreja. Nessas características que nos apresenta aqui, nós vemos no versículo 5 muito claro: e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Mistério. É interessante o contraste com o mistério da piedade que nós temos em 1 Timóteo. Podemos ler esse versículo? 1 Timóteo 4, desculpa, é 1 Timóteo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é o grande mistério. E é o que, nesse capítulo aqui, nós vemos que a igreja é o apoio da verdade, a coluna e que apoia a verdade. E isso está em contraste, né, com aquilo que é a imitação do que é a verdade que nós estamos vendo aqui em Apocalipse. O mistério aqui é totalmente antagônico, é completamente oposto do que nós vemos no mistério da piedade. Esse aqui poderíamos chamar de o mistério da impiedade, da falsidade, de tudo aquilo que não representa realmente a igreja, mas que levou o nome de igreja. Por isso que nós falamos constantemente de profissão cristã, por causa desse mistério da impiedade, porque aquilo que era verdade, posta no mundo como coluna e baluarte da verdade, transformou-se nesse outro mistério, que é o da infidelidade, da impiedade, inclusive, e que nós vemos aqui tipificada, né, nessa Babilônia, então nesse sistema babilônico. E então nós vemos no versículo 8 que nós começamos, né, que isso está nos falando desse Império Romano revivido, né, politicamente, na forma de 10 reis, como nós vemos também aqui, e fazendo uma alusão, né, à cidade de Roma, dos 7 montes.
É interessante que a Babilônia, a verdadeira Babilônia, essa cidade que onde começou, foi capital do império de Nabucodonosor, ela está na planície, e não está nos montes. Aqui nós vemos, então, muito claramente, mostrando que aqui não se trata literalmente da cidade de Babilônia, mas está falando desse sistema que começou lá com Nabucodonosor e foi se passando até os nossos dias e ainda terá o seu lugar no futuro. E então essa cidade está nesse lugar, nesses 7 montes, falando uma alusão a Roma e a esse sistema também, que se chama igreja, né? E que vão adorar essa besta, e que, como princípio, isso já aconteceu. Nós temos a idolatria a Maria, por exemplo, que, falando desse sistema romano, católico, é esse princípio, porque Babilônia, ela era conhecida, né, por seu misticismo e idolatria, princípio de idolatria. Como o próprio Nabucodonosor, embora todas as evidências revelavam a ele sobre o Deus verdadeiro e tudo, nós vemos lá na história, né, de Babilônia, relatada na Bíblia, inclusive, em Daniel, que ele ainda mandou fazer uma estátua de ouro e queria que todos adorassem. Então, o princípio de idolatria já estava ali. E passou, então, até os nossos dias, nesse sistema que se chama Babilônia, até os nossos dias, eu digo, dos cristãos, né, do cristianismo na Terra, passou os nossos dias, mas com essa mesma idolatria. Não tanto influenciado, né, ou exercendo influência como ídolos de ouro, de pedra, que também há, mas personificando essas imagens, a semelhança de homens. Então, uma idolatria humana, e culmina, o ponto mais alto disso é a idolatria a Maria. Porque põe Maria, se nós vemos bem, põe Maria acima de Deus. Chamam a Maria de mãe de Deus. Então, é realmente um princípio babilônico, né, de um sistema demoníaco, realmente, e que tem a única diferença de ser chamado, né, de ser manifestado nesse mundo como cristãos. Então é por isso que João, inclusive, se admira muito de ver que aquilo que era para ser o baluarte da verdade é o baluarte da mentira, da idolatria e da impiedade também, né, da fúria com que trataram aos verdadeiros crentes desde sempre, né? Quando a gente fala em cristandade, nós estamos às vezes falando do que nós vemos hoje, que na verdade é muito novo. Isso que nós encontramos hoje no mundo é muito novo. Até 1500 e alguma coisa, o que havia como cristandade era apenas o catolicismo romano. Todos os cristãos faziam parte da organização romana. Claro que muitos eram salvos, muitos não eram salvos, mas ninguém questionava a existência de alguma igreja que não fosse a igreja, o corpo de Cristo. E nesse sentido, Roma se arvorava como sendo, então, a representação desse corpo e dessa igreja. A partir da Reforma, não houve também mudança nisso, porque os próprios reformadores, eles não estavam criando novas igrejas, eles estavam querendo reformar a igreja, ou o testemunho visível do que é a igreja, que ali naquela época era representado por Roma, pelo papado. Essa profusão de denominações cristãs, isso só veio a acontecer alguns séculos mais tarde. É coisa muito nova, perto da história, comparado à história de quase 2000 anos da igreja, é uma coisa muito nova.
Porém, em todo esse período de 2000 anos, a cristandade já vem sendo julgada, num certo sentido. Por isso que Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. O irmão citou a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, firmeza da verdade, lá em 1 Timóteo, que se transformou em 2 Timóteo na grande casa, onde há vasos para honra e para desonra. E no capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 17, diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ou seja, Deus nunca deixou de julgar a casa de Deus, que é a expressão exterior da igreja. E na casa de Deus, obviamente, há vasos para honra e vasos para desonra. É a esfera daqueles que professam ser cristãos. Nem todos são. Mas quando nós vemos aqui agora aparecer essa Babilônia como noiva, como uma falsa noiva ou uma prostituta, aquela que até espantou o apóstolo João, nós temos essa expressão da casa de Deus, no que ela vai se transformar no futuro, mas que ela já vem sendo julgada desde os séculos passados. Por isso que a exortação no capítulo 18, que vai ser dada depois, ela vale para todos os tempos, que é no versículo 4 do capítulo 18, e ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Essa exortação vem ecoando desde sempre, desde toda a história da igreja na terra, porque a Babilônia já estava aí. Nem tão visível às vezes, mas ela já era, como fala aqui no versículo 3 do nosso capítulo 17 de Apocalipse, uma mulher sentada sobre uma besta. Ela sobre o poder secular. A besta é o poder secular. A mulher é o poder religioso. O poder religioso se assenta sobre o poder secular. Como isso? Bom, basta ver que hoje, sempre que algum rei ou rainha é coroado nos países cristianizados, não estou falando aqui de Tailândia ou algum país budista, alguma coisa assim. Não, nos países cristianizados, um rei e uma rainha, na hora da coroação, quem coloca a coroa sobre a cabeça do rei ou da rainha é o bispo, o cardeal ou até às vezes o próprio papa. É o poder religioso que institui o poder secular. Tanto é que o rei ou rainha, eles dizem que eles não estão debaixo do povo. Não é uma democracia. Eles não seguem o que o povo determina, mas eles seguem o que Deus determina. Eles têm uma autoridade sobre eles, que é Deus, representada pelo poder religioso, pelo bispo, pelo papa ou pelo cardeal. E aqui essa mulher, ela está sentada então sobre esse poder religioso, sobre essa besta, mas essa besta vai derrubá-la no versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Ela vai experimentar do seu próprio veneno. Aquele poder civil que ela, por tantos séculos, controlou, é o que irá comê-la, é o que irá acabar com ela, é o que vai derrubá-la, derrotá-la, comer suas carnes. E é importante a gente, às vezes, não se fixar muito na simbologia como algo que vá além da simbologia, porque, como fala aqui dos 10 chifres, eu já vi muitas vezes falarem que são 10 nações que iam compor o mercado comum europeu, que depois deixou de ser mercado comum europeu, aí se transformou na União Europeia, porém, de repente, passou o número de 10, e aí ficou complicado para explicar como é que é os 10. Então, e agora, inclusive, está começando um desmantelamento, né, da União Europeia, com a saída da Inglaterra e possível saída da Itália também. Então, é melhor a gente se fixar só no que a Bíblia diz, porque no momento certo,
que é o que vai acontecer isso aqui, a configuração vai estar montada para esse tempo aqui. Certamente nós não estaremos aqui quando isso acontecer. Mas uma outra coisa importante, quando fala sair dela, povo meu, isso vale para nós hoje, por quê? Porque a igreja tem um significado, a palavra igreja, não só a eclésia ou a reunião de pessoas, mas também tem o significado de pessoas chamadas para fora. Em que sentido? Chamadas para fora do mundo. É isso que um crente é. Quando nós nos convertemos, nós somos chamados para fora do mundo. A igreja não é uma missão de melhoria do mundo, mas uma missão de resgate de pessoas do mundo, tiradas do mundo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a exortação que foi dada aos crentes era, versículo 14, 2 Coríntios 6, 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que concórdia, no versículo fala, que comunhão, no versículo 14, tem a luz com as trevas? Nenhuma comunhão. Vós sois luz, o Senhor fala num momento lá no Evangelho, e aqui que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Agora, quando a gente volta lá em Apocalipse, e aqui é interessante sempre ler os dois capítulos juntos, 17 e o 18, porque os dois estão falando da queda dessa Babilônia, dessa meretriz. Quando a gente lê aqui, o que nós encontramos? A mulher, ela se associou à besta, e da onde veio essa besta? Tem um versículo que fala que veio do abismo. Versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. E irá à perdição, e os que habitam na terra, etc, etc. Ela sobe do abismo, e quem está associado à besta que sobe do abismo? O abismo é o lugar onde os demônios, né, são lançados, Satanás é lançado depois no abismo. Quem é essa que se associa com demônios? Essa que propõe ser, ou que finge ser, a noiva de Cristo. Ela está associada com o que há de mais vil, mais maligno que se possa imaginar. Aquilo que sai do abismo. Do abismo. E tanto é a situação dela ruim, que no capítulo 18, quando o anjo desce, um outro anjo desce com grande poder e vai anunciar, vai clamar então que caiu a grande Babilônia, o que acontece com a terra? E a terra foi iluminada com a sua glória. Porque ele desce numa terra de trevas, completa trevas, e não podia ser diferente, porque essa Babilônia se associou a demônios, ao próprio Satanás, ao se associar também ao mundo e ao comércio do mundo, e à besta, e a tudo mais. E nós vamos chegar depois, se estivermos aqui ainda, no capítulo 18, que fala de toda a capacidade de mercado, de compra, de negócios, no qual essa Babilônia se envolveu. E quando nós olhamos hoje para a cristandade como um todo, o que nós vemos senão uma grande feira, um grande mercado, um grande espaço de conluios entre autoridades eclesiásticas e poderes civis. Existe lá em Brasília os deputados e senadores que fazem parte da bancada evangélica. Existem os outros que representam a Comissão Nacional de Bispos no Brasil. Então está permeado em toda a sociedade aquilo que deveria ser uma virgem pura, preparada para o seu noivo, que é Cristo,
ela está se prostituindo de todos os lados, dormindo com todos os mercadores da terra, obtendo favores deles, fazendo favores a eles. Qual é a ordem para o cristão? Sair dela, povo meu. Que consenso há com os ídolos? Nenhum consenso do cristão com os ídolos. Sair dela, povo meu. Sair para onde? Hebreus capítulo 13, versículo 13. Saiamos, pois, a Cristo, fora do arraial, levando o seu vitupério, ou levando a sua vergonha, ou a sua rejeição, fora do arraial. Porque fora desse arraial religioso, realmente haverá vitupério, haverá vergonha, haverá rejeição, haverá desconfiança. Você vai dizer, eu sou cristão, sou crente em Jesus Cristo. Mas em que igreja? Nenhuma. Então você não é crente. Haverá sempre a desconfiança de que é impossível uma pessoa ser salva por Cristo sem fazer parte de um sistema que é casado com o mundo, casado com as autoridades do mundo, e se transformou num grande mercado, né? Basta ligar a TV ou o rádio para nós vermos que entre os programas do tipo compre panela, compre eletrodoméstico, compre isso, compre aquilo, existem os programas compre bênçãos também, desde que você mande lá o dinheiro ou pague o carnê que o pastor, o pregador oferece. Que vergonha isso! Ao ponto de ter que o anjo iluminar toda a terra, porque não havia um ponto de luz na terra agora, quando ele desce. A terra está totalmente em trevas, quando ele vem proclamar a queda da meretriz. A gente vê que vira e mexe, aparecem cristãos procurando por sinais de nações e coisas no mundo. E aqui, como o irmão mesmo disse, a Babilônia, esse sistema que existe, ele está aí desde Nabucodonosor. Está atravessando milênios. Mas a besta, no versículo 8, é muito claro. Se a gente se atentasse mais, a palavra é muito preciosa e muito precisa. Esse poder político, né? A Babilônia está aí, que é o religioso, descaradamente. Mas a besta, a palavra diz, e a besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo. Ou seja, não vai ser algo, não será uma novidade, não será alguém novo que vai aparecer. É alguém que já foi, hoje no tempo presente ele não é, ele há de subir. Isso aqui deveria ser um guia, mas infelizmente os prazeres do mundo, as coisas do mundo distanciam das coisas do Senhor. Esse império romano que era, já foi, e agora não é, e depois tornará a aparecer, né? Ele vai aparecer nessa forma desse versículo 11, e a besta que era e já não é, ela é também o oitavo e é do 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então esse Império Romano revivido, né, encabeçado por uma pessoa, logicamente, eles estão aqui representados no versículo 14, no 13. Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, esse Império Romano revivido, né, encabeçado por essa besta, vai ser, então, destruído pelo próprio Senhor Jesus e os eleitos. E o versículo 15, disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. É um domínio, né, geral, porque ele fala no versículo 18 que a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É um domínio, né, geral na terra. E no versículo 16, e os 10 chifres que vistes da besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então chega um momento, né, na tribulação,
na metade da semana, que esses mesmos reis, né, esses 10 reis que encabeçam esse império, eles então é que destroem, esse sistema político é que destrói esse sistema religioso. Então, nesse momento é que a igreja professa, né, recebe o seu juízo dado por Deus, mas por meio desses 10 reis. Então, é interessante porque no final do versículo 16, que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua. Isso o que é? Eles despojarão toda essa riqueza, tudo isso que foi acumulado por esse sistema religioso, eles tomarão primeiro isso dela, tirarão dela. E na outra metade, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Isso é, eles destruirão completamente esse sistema. É aí que a igreja professa, né, recebe o seu juízo, então. A igreja, hoje, ela não tem recebido esse juízo. A igreja professa não recebeu esse juízo ainda. Hoje estão todos aqui ainda misturados. São chamados cristãos, não estão separados nesse sentido de juntados para esse juízo final. Hoje nós estamos todos aqui, tem cristãos ali na esquina também, estão todos aí misturados. Mas vai chegar um momento, né, que os verdadeiros crentes e a verdadeira igreja, ela é tirada da terra, no arrebatamento, como temos falado muito repetidamente. Ela é tirada da terra. Daí essa falsa igreja, então, entra na tribulação, no princípio das dores, e até esse momento aqui, da grande tribulação, quando ali, então, ela recebe esse juízo. Então, esse juízo que vem sobre a igreja professa, vem das mãos do próprio sistema político que estará reinando, então. E esse sistema político, que sobrevive por um tempo, né, como ele fala aqui, recebem poder como reis por 1 hora, no versículo 12, esse poder político, então, depois, ele é destruído por Cristo, nas batalhas que nós estudamos até bem em Isaías, né, mais detalhadamente. Então, daí, o Senhor mesmo, com os seus santos, vem e destrói a besta e o falso profeta, né, nessa batalha. Inclusive, nesse dia dessa batalha, os dois já são lançados no lago de fogo. Então, os primeiros a entrarem ali no lago de fogo são a besta e o falso profeta. E depois seguirão todos aqueles que não receberam, né, a Cristo, que não aceitaram o Evangelho, enfim, desde a fundação do mundo, que não reconheceram a Deus e que serão, então, julgados no final de tudo, depois do milênio, inclusive. Daí eles também são lançados no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta já. Então, esse episódio aqui, né, nós vemos que está se dando no meio dos 7 anos da semana de Daniel, quando então recebe esse juízo, né, das mãos dos 10 reis, despojando-a e, por fim, comendo a sua carne e queimando-a no fogo. E nós vemos que acontece esse juízo nesse momento aqui. E a igreja já não está aqui na terra, mas já na glória com Cristo. Apenas esclarecendo que eu tinha citado 1 Pedro 4, 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Realmente não é esse juízo da casa de Deus, mas ele está tendo um juízo da casa de Deus, só que é diferente, porque o que está acontecendo hoje é que nós somos julgados como Cristo foi julgado nesse mundo, e os cristãos sempre foram julgados pelo mundo. Isso se inverte depois, e é Deus então, aliás, é o primeiro, Deus usa a besta para julgar a Babilônia, né, a grande meretriz. Hoje existe um juízo na casa de Deus, não é o juízo da besta julgando a casa de Deus, mas é
É um juízo que o mundo faz, inclusive porque o próprio contexto de 1 Pedro 4 é das aflições e dos sofrimentos que os cristãos estavam passando no mundo, por serem estranhos ao mundo. E Deus permite isso também nesse tempo presente. Apenas um versículo lá em Daniel, capítulo 2, uma passagem aqui, que esclarece tudo isso que nós estamos lendo aí a respeito desse poder civil, que era, agora não é e voltará a ressurgir. Quando Nabucodonosor tem aquele sonho da estátua, da grande estátua, com diferentes partes do corpo da estátua, de diferentes materiais, e ali Babilônia era a cabeça de ouro, porque era rei de reis. No versículo 37 do capítulo 2, tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. Então o poder civil, quando Israel falhou, recebeu poder de Deus, das mãos de Deus. Hoje, o poder civil governa o mundo autorizado por Deus, com autoridade delegada por Deus. Isso lá em Nabucodonosor, ele foi o primeiro rei de reis. Aí ele vai falando dos diferentes reinos que iriam surgir, que hoje já é história isso, mas no versículo 40 ele fala do reino romano. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Não houve um outro reino tão grandioso, tão poderoso, tão terrível, assustador quanto o Império Romano. Hoje é história já, mas o poderio que eles tiveram, militar, o poderio também social, o poderio político, foi tremendo. Tanto é que até hoje nós usamos direito romano. Até hoje os nossos países são organizados com o Senado. São muitas coisas que nós aprendemos com os próprios romanos naquele tempo. Aí no versículo 41, agora sim vem essa besta que vai ressurgir. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés, que obviamente são 10, eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Ferro nos fala de poder e barro nos fala de humanidade. Isso aqui chama-se democracia. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará, e outro povo, não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. E aí vem então depois ele vai falar daquela rocha que vem e quebra, derruba tudo, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, a verdadeira rocha agora que vai tomar conta de tudo. E é isso que vai acontecer nos capítulos que nós estamos lendo em Apocalipse.